Pelo privilégio que nós temos de aprender a Tua Palavra, Pai. Que nesta aula o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, cada dia mais sermos parecidos contigo. Te agradecemos de forma muito especial, Pai, aqueles que são pais neste dia, em que lembramos deles. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A você que é papai aí, Deus abençoe a sua vida. Continue derramando da graça dele sobre você para que possa continuar desenvolvendo esse dom. Meus irmãos, Sermão do Monte, nós estamos finalizando hoje as bem-aventuranças. Então nós vamos ver a última das bem-aventuranças, tá? Antes de nós darmos sequência no Sermão do Monte. Hoje nós temos bastante coisa para nós vermos, mas antes disso, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e eu peço a algum irmão que, de forma audível, bem alto, leia para nós, por favor, Mateus 5, de 1 a 12. Obrigado, Elza. Deus abençoe. Então, meus irmãos, hoje nós vamos focar aí nos versos 10 a 12, tá? Lembrando que, apesar do versículo 11 estar começando aí com bem-aventurados, a ideia é que ele está explicando, tá? Então, ele está ligado a essa última bem-aventurança que nós vamos ver hoje. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos passar pela nossa breve revisão. Nós vamos enxergar, então, os perseguidos por causa da justiça. E eu quero tentar, nessa manhã, não desvincular os perseguidos por causa da justiça. Nós vamos ver no decorrer da aula, mas nós precisamos ter isso em mente desde o princípio, perseguidos por causa da justiça, porque muitas vezes há uma confusão do que é ser perseguido nesse aspecto em que a bem-aventurança traz para nós, tá? Então, perseguidos por causa da justiça, e dentro desse aspecto, então nós vamos ver quem é que persegue, como persegue, e finalizando aí então com uma palavra de encorajamento, tá? Então, nesse momento de revisão, eu convido você, como de costume, a prestar atenção, a relembrar aquilo que nós já vimos na aula passada. Lembre-se que as bem-aventuranças é um pacote só, tá? Ela não é pontas soltas, não. Ela é um pacote como um todo. Hoje um pouco diferente, porque precisamos ser um pouquinho mais rápido, porque temos bastante coisa para ver. Então, eu trouxe aqui perguntas e eu quero que você pense e responda para você mesmo, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui dessa revisão é a seguinte: com essa figura que nós temos aqui, que eu trouxe ela em todas as aulas, nós podemos afirmar que, opção A,
já vivemos no reino inaugurado de Cristo. Opção B, o reino de Cristo será inaugurado. Ou opção C, não faz referência a Cristo. Volte aí nos seus pensamentos, volte aí as suas ideias para responder isso aí. Não vou perguntar para que nenhum irmão fique constrangido ou não queira participar. Mas, se você aí lembrou da resposta A, é essa mesmo, tá? Então, lembre-se que nós vimos aqui que nós já vivemos no reino inaugurado, tem a criação, os homens começam a olhar para o Messias, aquele que era prometido, e então Cristo vem, inaugura o seu reino, e nós então olhamos para trás, para Cristo, na obra redentora de Cristo, e olhamos para frente, quando Ele há de completar toda essa obra, o já e ainda não. E aí nós entramos então nas bem-aventuranças, e eu pergunto para você, os humildes é correto afirmar que os humildes de espírito são aqueles que possuem a qualidade natural em seu temperamento? Eu posso afirmar isso? Eu já vejo algumas manifestações de respostas. Pois bem, não posso afirmar isso, tá? Então, essa afirmativa aqui é falsa, e nós vamos ver a definição. Então, bem-aventurados humildes de espírito. Ian, lê para a gente aí de forma bem alta, por favor. Quem são os bem-aventurados aqui? Bem-aventurados humildes de espírito, a definição do Lloyd Jones. Então, não é pela nossa natureza, sim, dependência de Cristo, aquilo que nós somos, da graça do Senhor. Passando para a próxima bem-aventurança, eu posso afirmar que os bem-aventurados choram ao contemplar Deus e a sua santidade diante da vida que levam? Eu posso afirmar isso? Posso. Claro que eu posso afirmar. E a definição, Caio, lê para a gente qual é a definição dos bem-aventurados os que choram. Mais alto, um pouquinho mais alto, por favor, meu irmão. Lembre-se, há um choro aqui no sentido espiritual, tá? Nós estamos trabalhando com todas as bem-aventuranças, uma linkando a outra. E aí eu pergunto então, ainda nessa revisão, quem são os mansos? A opção A é o homem que tem um temperamento calmo, sereno e tranquilo. É o homem que compareceu ao julgamento de Deus e abdicou de supostos direitos. Ou é o homem que se orgulha de si mesmo? Quem são os mansos diante daquilo que nós já estudamos aqui? Se você optou pelo B, sim, os mansos, então, são os cristãos que compareceram ao julgamento de Deus e abdicou-se de supostos direitos. Parece que fica um pouco assim, nós trabalhamos essa frase, mas veja a definição. O homem manso é o homem que compareceu ao julgamento de Deus e abdicou de supostos direitos. Por quê? E aí ele traz a ideia, ele aprendeu, em gratidão à graça de Deus, a submeter-se ao Senhor e a ser gentil com os pecadores. E aí nós temos mais uma bem-aventurança, o cristão que tem fome e sede de justiça. Qual é o desejo desse cristão? É estar bem com Deus, é estar bem com o próximo, ou é estar bem consigo mesmo? Você se lembra dessa resposta? Então aquele cristão que tem fome e sede de justiça, deseja estar bem com Deus. Anita, lê para a gente, por favor, bem alto, essa definição.
Muito obrigado. Então nós continuamos, e aí, lembrando da aula, como sei que estou sendo misericordioso, sentindo pena diante da situação que está à minha volta, se esforçando para aliviar a situação aflita ou estado de miséria do próximo, ou sentindo dó do que está acontecendo. Se esforçando para aliviar a situação aflita, o estado de miséria do próximo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, Reverendo Hermsten define que é atender às necessidades, não apenas senti-las, é amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça e um espírito perdoador para com o pecador. Espero que vocês estejam aí relembrando das aulas que nós tivemos. E aí vem mais um correto afirmar. É correto afirmar que os pacificadores estão relacionados ao cessar das hostilidades entre as nações, entre povos diferentes? Isso aqui foi na última aula que o seminarista Lucas deu para nós. E aí, posso afirmar isso? Não, não posso afirmar. Por que eu não posso afirmar? Lídia, por favor, leia para a gente bem alto. Obrigado, minha irmã. Então, essas são as bem-aventuranças que nós trabalhamos e hoje, então, nós caminhamos aí para a última, mas ainda dentro dessa revisão, nós precisamos lembrar que a ênfase do cristão está em ser e não fazer. Lembra que nós temos trabalhado muito nesse aspecto, né? Em ser antes de fazer, ou seja, o cristão é antes de fazer qualquer coisa. Todo o nosso fazer é resultado de nós sermos, ou seja, preste atenção, aquilo que vivemos proclama aquilo que nós somos. Isso está diretamente ligado ao nosso assunto de hoje. Então, nós entramos aqui no perseguidos por causa da justiça. Lembre-se, não trate eles de forma separada, tá? Então, nós vimos até o momento as bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, quando elas são trabalhadas, ou quando elas são vividas, qual é o resultado do cristão? É, então, aquilo que nós vamos ver hoje, que é a perseguição. Então, nós estamos diante das bem-aventuranças, quando Cristo vai ensinar que bem-aventurado, plenamente feliz, são os cristãos que vivem da forma que nós trabalhamos aqui. E veja que se essas primeiras bem-aventuranças que nós vimos aqui, ou as que nós vimos até agora, elas são diretamente ligadas a nós. Aqui nós então encontramos uma bem-aventurança que de certa forma ela é colocada indiretamente. Por quê? Porque o cristão passa a sofrer algo, o cristão passa a ser perseguido pelo fato de viver uma vida bem-aventurada. E nós vamos entender um pouco mais do que é isso. Por quê? Porque o cristão verdadeiro passa a sofrer perseguição, ou sofre perseguição. E, meus irmãos, a perseguição, ela vem simplesmente pelo fato de você ser um cristão genuíno, tá? Então,
diante disso, nós não podemos pegar essa bem-aventurança da perseguição e colocá-la como um anexo, tá? Ou colocar como algo avulso, não. Ainda que seja de forma indireta, essa bem-aventurança, ela está conectada, ela está junto às demais bem-aventuranças, tá? Então, nós vamos notar aqui que há algo interessante dentro deste ensinamento que Cristo faz aos seus discípulos. Por quê? Lá em Mateus 5:3 ele começa: bem-aventurado os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus vem desenvolvendo as bem-aventuranças, e aí quando nós chegamos na última bem-aventurança, por causa da justiça nós somos perseguidos, como é que Jesus coloca? Ou ele abre e fecha, como se fosse um parênteses assim, né? Dentro de tudo aquilo que ele vai dizer, Jesus então, ele reforça a ideia, porque dos bem-aventurados é o reino dos céus. A ideia que nós trouxemos lá na primeira aula, de nós já fazermos parte do reino dos céus, ou reino de Deus, como em alguns textos vai trabalhar, e Jesus destaca isso, visto que a cultura da época, ou que aquelas pessoas da época esperavam, era algo totalmente diferente, quando eles esperavam um reinado terreno. Então eu quero aqui trazer essa definição do que então são os bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça. Martin Lloyd Jones diz assim: ser justo, praticar a justiça, ou seja, ser bem-aventurado ou bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, é ser justo, praticar a justiça. Na realidade significa simplesmente, nós vamos ver isso, parece algo assim, né, simples, realmente é simples, mas tem uma profundidade muito grande, porque serão perseguidos aqueles que assemelham-se ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Ele. Mais ainda, aqueles que se assemelham a Jesus Cristo sempre serão perseguidos. Sempre serão perseguidos. E aqui eu trago o meu alerta aqui de costume, para reforçar essa frase para você, meu irmão. Eu não sei como é que você aceita ou absorve, né, isso, mas fato é que todo cristão vai passar por perseguição. A Bíblia está repleta de textos que nos informam isso, nos exortam quanto a isso, que o cristão verdadeiro, ele vai passar por perseguição. Não tem para onde correr, vamos dizer assim. E aí então, nós vamos ver isso, biblicamente, o que os textos nos dizem. Alguém abre para a gente, por favor, em João 15, 18 a 20. Jesus falando a respeito disso. Alguém abre e leia bem alto para a gente, e outra pessoa já abre para a gente em 2 Timóteo 3,12. Veja, então Jesus está dizendo, olha, perseguiram a mim. Se perseguiram a mim, é certeza que vão perseguir vocês.
Tá? Então, às vezes a gente fica incomodado com isso, em falar de perseguição. Às vezes a gente leva a nossa mente, alguns domingos atrás, nós tivemos aqui o dia da igreja perseguida, e nós vimos em alguns países, quando os missionários são perseguidos, presos, mortos. Sexta-feira nós tivemos vigília aqui, nós estivemos orando pelos missionários, passamos por um momento de orar por aqueles irmãos que são perseguidos. O André trouxe para a gente informações de países onde perseguem os cristãos, mas veja que é interessante porque Jesus fala que todos serão perseguidos, todos os cristãos serão perseguidos. Veja que seja em um nível um pouco menor ou maior, ou melhor dizendo, seja de formas diferentes, todo cristão vai passar por perseguição. No nosso país, nós não passamos, por enquanto, por aqueles tipos de perseguição que a China passa, que outros países passam. Mas todo cristão vai ser perseguido. E nós vamos desenvolver um pouco disso hoje. 2 Timóteo 3,12. Veja, Timóteo está ali passando por um momento de aflição e tal, e aí Paulo, o que ele faz? Ele instrui com aquilo que ele tem experiência, com aquilo que ele viveu, que vive. Então ele diz, olha, serão perseguidos. E aí quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos Caim perseguindo Abel, nós vemos Saul perseguindo Davi. E aí nós temos um homem que passa de perseguidor a perseguido, o apóstolo Paulo. Nós lemos em Atos, nós lemos nas cartas, Paulo preso, Paulo apanha, Paulo é perseguido, tentam calar, e diversas formas. Então, veja que a palavra de Deus, ela nos afirma em diversos textos que todo cristão vai ser perseguido. E aí nós temos o nosso exemplo maior de perseguição. Cristo foi esse exemplo supremo de perseguição. E por que eu estou dizendo que Cristo é o exemplo supremo? Porque nós precisamos lembrar que Cristo foi uma pessoa, veja, as qualidades de Cristo: uma pessoa sincera, uma pessoa boa, uma pessoa amável. Olha que interessante, são as características de Cristo, mas ele foi perseguido. Poxa, então tem algo diferente. Tem, claro que tem algo diferente. Porque os cristãos são perseguidos simplesmente por causa da justiça. E essa justiça através de Cristo Jesus, porque quando Cristo chega, começa a revelar o pecado do povo, a revelar o pecado que está no coração das pessoas. E não basta ele ser bonzinho, legalzinho, bonitinho, não. Por causa da justiça, o que eles fazem? Passam a perseguir a Cristo. E nós vamos ver que dentro dessas qualidades, se nós buscamos ter apenas as qualidades que Cristo teve, não faz sentido a perseguição. Tá? E nós vamos caminhar por isso. Então, eu reforço, se quiser seguir a Cristo, meu irmão, esteja preparado. Para quê? Para ser caluniado, para ser difamado, para ser realmente perseguido. Se você quiser seguir a Cristo, veja o que diz John Stott: a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Lembra que nós estamos falando do homem natural, do mundo, do incrédulo e daqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva do reino de Deus, que Cristo já está reinando, que Cristo, Ele já veio, já inaugurou, já é o Senhor. E ambos esses sistemas não, então, conseguem aí se tornar reconciliáveis. O mundo não conversa com as coisas de Deus. E aí, meus irmãos, entra dentro daquilo que eu comentei há pouco.
perseguidos por causa da justiça. Não tem a ver com a pessoa ter bondade, ter nobreza, ter educação. Não, não, não. Não tem a ver com isso, tá? Cuidado para não se apegar nas qualidades de Cristo. É estranho isso, né? É bem estranho, mas entra dentro daquilo que eu acabei de colocar. Porque se nós formos pessoas bondosas, pessoas nobres, pessoas educadas, não que nós não tenhamos que ser, sim, nós temos que ser, mas veja que nós estamos falando de ser. Tá? O cristão, ele ser antes de fazer, isso aqui pode ser refletido simplesmente no fazer. Eu posso ter um ato de bondade, eu posso ter um ato de nobreza, eu posso ser uma pessoa extremamente educada, mas não é da aparência que Cristo está dizendo aqui. Cristo está dizendo do cristão ser e não fazer. Por isso que eu coloco aqui, cuidado para não se apegar apenas nas qualidades de Cristo. Porque muitos cristãos, eles se apegam nessas qualidades de Cristo e querem viver assim, quando dentro do seu coração não tem atitudes do cristão genuíno. Não vive como um cristão genuíno. E veja, se você viver simplesmente olhando para as qualidades de Cristo, aqui não há perseguição por justiça. Não haverá. Se você for bondoso, educado, quem é que vai te perseguir? Por que te perseguir? Não faz sentido. Mas por que os cristãos são perseguidos? E aí eu trago a ideia inicial, por causa da justiça. Nós já trabalhamos a justiça dentro das bem-aventuranças lá no começo. Veja que a justiça ligada à santificação, a assemelhar-se a Cristo. Mas tem a ver então com o quê? Com um cristão autêntico, com a autenticidade do cristão. Lembre-se que o homem sem Cristo é o quê? É inimigo de Deus. Ambos não conversam, como nós vimos há pouco. O cristão autêntico é um cristão que se assemelha a Cristo, plenamente transformado. E aqui nós temos que trazer a ideia da conversão, porque quando aquela ideia de conversão e convenção, né? Muitos são convencidos de que tem uma vida cristã ou de que é cristã, mas veja que um cristão autêntico é aquele que é plenamente transformado. Claro que não por você, mas o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus que transforma, a graça de Deus que vem e muda o homem, chama o homem, resgata o homem e o torna o quê? Um cristão autêntico. E aí eu trago mais uma frase do Lloyd Jones. Se você tão somente tentar imitar, e aí o aparência cabe a minha interpretação. Se você tão somente tentar imitar a Cristo, então o mundo haverá de elogiá-lo. Lembra que eu acabei de comentar? Se você for bondoso, nobre, educado e por aí vai, não há o que perseguir. Por outro lado, se você procurar tomar-se como Cristo, tornar-se, tá? Eu escrevi errado, tornar-se como Cristo, então o mundo odiará. A ideia de imitar a Cristo. E aí nós então passamos para outro ponto da nossa aula. Quem persegue? Quem persegue os cristãos? Então eu dividi em dois aspectos aqui. Um é muito óbvio, que é claro que são os incrédulos, aqueles que não têm o temor do Senhor. Mas há um outro quadro aqui que eu vou colocar, que eu chamo muita atenção dos irmãos, que nós precisamos olhar algo aqui que tem a ver conosco, tem a ver com o nosso dia a dia e, enfim,
a grande perseguição dentro da igreja, ou de dentro da igreja. É estranho, né? É estranho, mas nós vamos entender até que há essa perseguição biblicamente, no sentido do que, quando nós observamos crentes nominais que perseguem aqueles que querem labutar pela justiça, por aqueles que buscam viver uma vida de santificação, mas muitas vezes os crentes nominais atrapalham. Muitas vezes se tornam perseguidores, esses crentes nominais, crentes de fachada, ou esses convencidos, muitas vezes perseguem aqueles que tentam aí, ou buscam esta vida de justiça. E tem talvez você já tenha ouvido essa frase na igreja, algo que eu digo que é uma frase diabólica. Muitas vezes novos convertidos vêm para a igreja e eles começam a descobrir a maravilhosa graça do Senhor, e eles têm anseios por orar, eles têm anseios por conhecer as Escrituras, eles desejam fervorosamente no seu coração buscar ao Senhor, conhecer essa justiça, e muitas vezes se deparam com cristãos dentro da igreja que dizem assim para eles: que sempre foi assim. Sempre foi assim. Você se reúne na sociedade interna, você é um líder de sociedade interna, você faz parte da diretoria, e aí chegam aqueles irmãos que dizem assim: diretoria, nós precisamos fazer estudos bíblicos, nós precisamos conhecer mais do Senhor, nós precisamos orar mais, nós precisamos juntar este grupo, seja jovem, adolescente, homem, mulher, nós precisamos orar mais, precisamos nos juntar, buscar esta unidade da fé que Cristo fala. E aí, muitas vezes ouvimos assim: mas aqui é assim, nós nos encontramos 2 vezes por mês, tomamos um café juntos, comemos um dogão, é assim. Veja que isso é um tipo de perseguição dentro da igreja. Por vezes nós não queremos caminhar uma milha a mais com o outro, e nós vamos abandonando um outro irmão, talvez um irmão mais novo, nós deixamos de cuidar muitas vezes daqueles que estão se aproximando da fé. Muitas vezes nós somos pedra de tropeço para outros irmãos. Veja que há perseguição dentro da própria igreja. Nós precisamos muito nos atentar a isso. Isso assim não é de hoje. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, Cristo foi perseguido por quem? Por aqueles que conheciam da lei, por aqueles que estavam aguardando o Messias e não o reconheceram, pelo contrário, o perseguiram. Dentro do mesmo ambiente, nós encontramos dentro da história da igreja, quando no século XVI a Igreja Católica começa a perseguir aqueles que queriam viver somente pela Escritura, ou sola Escritura. A ideia de, não, nós precisamos voltar para dentro da Bíblia, para aquilo que a Bíblia nos diz, e a Igreja Católica passa, lembre-se que era uma igreja católica no sentido universal, tá? Ainda não, enfim, princípio da igreja romana, mas a igreja como única, vamos dizer assim, que é o sentido de universal, né? De católico universal. Veja, a igreja perseguindo aqueles que queriam viver a essência da palavra de Deus. Então veja que pode haver essa perseguição dentro da própria igreja, e cabe a nós observarmos esses aspectos. O cristianismo formal, geralmente, é o pior adversário da pura fé cristã.
Como então perseguem? Eu quero trazer aqui a ideia inicial do que não é a perseguição por causa da justiça, tá? Então esse é um outro aspecto que eu chamo a sua atenção e eu peço para que você tenha atenção nisso. Por quê? Porque bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da justiça. Então, nós não lemos aqui, bem-aventurados perseguidos por causa da chatice. Tem gente que fala assim, estou sendo perseguido no meu trabalho, os meus vizinhos estão me perseguindo porque eu sou crente. Será que é porque você é crente ou porque você é chato demais? Pelo amor de Deus, como tem gente chata. E aí a chatice, a perseguição não é por causa da justiça, não é porque a pessoa está sendo um cristão autêntico, não. É por causa da chatice. Sabe aquela ideia daquele cristão que mora num prédio, e aí, lá no prédio onde eu moro, vou tomar por exemplo o prédio onde eu moro. O que você fala dentro de casa parece que ecoa no corredor do prédio. São lá quase 10 apartamentos no mesmo andar ali. Aí no sábado, 7 horas da manhã, aquele cristão diz assim, eu vou evangelizar o meu andar. Aí ele põe lá uma música no último volume, e aí, quando ele menos espera, 7h15. Ô vizinho, poxa, sua música está alto, eu tenho um idoso, uma idosa, tenho uma criança pequena, você não pode diminuir o volume? Aí o cristão vai lá, diminui o volume e fala, Senhor, eu estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido. Não está sendo perseguido. Veja, então, não é por causa da chatice. Lembre-se, por causa da justiça. Nós não podemos confundir a perseguição da bem-aventurança que esse texto tem mostrado para nós. Nós não lemos bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida por serem indivíduos difíceis. O cara é difícil de se relacionar. E aí ele coloca que ele é perseguido. Não, eu sou perseguido porque eu sou cristão. Não, é porque o cara é uma pessoa difícil. O cristão é uma pessoa difícil. Estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido. Você só não consegue desenvolver relacionamento. Observe, nós também não lemos bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crente por faltar-lhes sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar. Isso aqui é muito comum, meus irmãos, muito comum. Eu já ouvi diversas vezes e já presenciei, quando o chefe tem que chegar para o cidadão que é cristão e dizer assim, fulano, deixa para você falar de Jesus, essas coisas, na hora do seu almoço, na entrada, na saída. Você está trabalhando agora é hora de você trabalhar, depois você faz isso. Veja que aí a pessoa já fala, está me perseguindo. Não está perseguindo, porque o horário de trabalho é horário de trabalho. E você tem que glorificar a Deus também no seu trabalho, com o desenvolvimento das suas atividades. E ao invés disso, você desvia o seu foco e você vai querer falar de Jesus na hora do trabalho. Veja que há uma questão aqui muito de aparência conviver com a justiça. Não está sendo perseguido por causa da justiça. Porque a justiça seria trabalhar de forma honesta, sem roubar o horário do patrão ou da empresa. Seria entregar aquilo que foi acordado com o superior. Seria ser um excelente funcionário para glória de Deus, fazer como se fosse ao Senhor. E não ficar
Simplesmente o quê? Tolo na sua maneira de testemunhar. Nós não lemos aqui, bem-aventurados perseguidos, porque são fanáticos. Isso nós encontramos também, e muitas vezes os fanáticos, ou os quase fariseus, muitas das vezes, é até difícil de conversar. Então nós não lemos aqui, bem-aventurados perseguidos, porque são fanáticos. E veja, há um outro ponto aqui que nós precisamos também levar em conta. Nós não lemos nas bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa. Às vezes, a causa, ela pode estar sim, ali em conexão, de certa forma, com a justiça. Mas veja, nós não somos perseguidos por defender alguma causa. Veja, dentro da ideia da bem-aventurança que Cristo está ensinando. Sim, a perseguição por defender causa, claro que ela acontece, mas não nesse aspecto aqui da bem-aventurança. Nós estamos olhando o ensinamento de Jesus que diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Aqui a causa mais evidente que nós temos no nosso país, ou à nossa volta, que nós temos vivido, é a política. Então, a causa política, muitos colocam assim, eu estou sendo perseguido porque eu sou da ideia A, da ideia B, eu sou a favor do fulano, do ciclano, e aí então eu estou sendo perseguido. Ok. Mas não por causa da justiça e não ligado à bem-aventurança. Nessa pandemia, eu ouvi muita gente dizendo, a igreja está sendo perseguida pelo Estado. Não. Nós não fomos perseguidos. Porque se nós olharmos os estados que perseguem as igrejas, é totalmente diferente, é outra coisa. Tá? Então, veja que nós não podemos confundir jamais a bem-aventurança que Jesus ensina aqui, os perseguidos por causa da justiça, e não perseguidos por defenderem alguma causa. Então, nós não lemos assim. E aí eu trago mais uma frase do professor James Boyce, como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo, bem-aventurados os que são perseguidos, porque pela graça de Deus estão determinados a viver como eu vivo. Dentro, então, da ideia que ele coloca para nós. Meus irmãos, quando nós vamos ao verso 11, nós encontramos, então, a descrição de algumas perseguições, e aí nós precisamos olhar para elas. Veja que o verso diz o quê? Mentir, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, a mentira, ela é da natureza do quê? Do velho homem. Então veja que aqueles que são perseguidos, veja que a perseguição pode ser o quê? Pela mentira. Estão mentindo, caluniando, enganando aqueles que são cristãos. Então, aqui entra aquele aspecto da perseguição, que às vezes no nosso país nós não temos a perseguição pelos cristãos que leva à morte, mas a ideia de aqui, simplesmente uma perseguição por mentirem a seu respeito, pelo fato de você buscar uma vida de justiça, buscar viver a imagem e semelhança de Cristo Jesus, mentem a seu respeito, fazem calúnia, difamação. A ideia aqui de Colossenses 3:9 vai falar, vai confirmar a ideia da própria natureza do velho homem como mentindo. Paulo está dizendo que a mentira é
da natureza do velho homem. Então veja que a partir do momento que o cristão ele busca a justiça do Senhor, busca ser semelhante a Cristo, então podem surgir mentiras a seu respeito, calúnias, difamações. O verso 11 ainda coloca a ideia de injuriar. E aqui, veja que é interessante porque o sentido aqui é de repreender, e não é uma palavra má, a questão do injuriar, não, mas a ideia de repreender, e aqui nós precisamos observar que o problema do injuriar-se aqui é o motivo, porque quando nós podemos, de certa forma, tomar, por exemplo, porque o resultado da nossa fidelidade, muitas vezes, leva o quê? A repreensão de outras pessoas. Você está sendo honesto. Olha, quando você está trabalhando, você não está mentindo para o seu cliente, você está falando que você não vai conseguir entregar isso aí no dia. E aí aqueles que trabalham com você, então te repreendem. Como que você fala isso para o cliente? Onde já se viu? Você falar que nós não vamos entregar na data? Você precisa ser sincero, você precisa ser honesto desse jeito? O que custa você falar que nós vamos entregar? É um tipo de perseguição. E aí ele coloca a ideia aqui novamente, né? Pois e vos perseguirem, né? E aí a ideia aqui do perseguirem é uma presa, um animal que está sendo ali perseguido ou com um tormento incansável, tá? Então, esses são, se eu posso chamar assim, pequenas situações de perseguição, porém são perseguições, e Deus está olhando para isso, Deus está vendo isso, e eu quero caminhar para o nosso último ponto, que é uma palavra de encorajamento, porque às vezes é difícil a gente tomar para nós essa questão da perseguição, que seremos perseguidos, que sabe, que coisa, parece que é estranha essa palavra, né? Mas eu quero aqui ligar alguns pontos dentro dessa ideia. Eu quero tentar trazer um pouco mais na prática essa ideia de feliz ou plenamente feliz, aqueles que são perseguidos. E como é viver, então, de forma prática, essa questão do cristão autêntico, daqueles que então são perseguidos. E o primeiro destaque que eu faço de forma muito prática é a integridade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Que devemos ser cristão em casa, no trabalho, no nosso momento de lazer. Nós não podemos, por vezes, ser cristão em casa, mas no trabalho nós não somos honestos, nós mentimos, nós roubamos o tempo da empresa, do chefe, nós enganamos pessoas, nós não trabalhamos em equipe, nós tentamos por vezes derrubar aqueles que estão acima de nós para tomarmos o lugar deles, ou pisamos naqueles que são os nossos subordinados. Então veja, de forma muito prática, um cristão autêntico é aquele que vive com integridade absoluta. Honestidade, já trabalhei um pouco dentro desta ideia. O cristão autêntico é aquele que é honesto e também traz a ideia do permanecendo puro, ou buscando sempre viver nesse processo de santificação. Nós precisamos cada dia mais lembrar de quem nós somos diante do Deus soberano e poderoso, o qual é o nosso Senhor. E nós precisamos lutar sim contra o pecado. As bem-aventuranças é pela graça de Deus, porque nós mesmos não conseguimos. É pela graça do nosso Deus, mas nós temos que lutar contra o pecado.
Alguém abre para a gente, por favor, 1 Pedro. Vou colocar alguns textos aqui, textos que são palavras de encorajamento para nós. E eu peço para que os irmãos abram para nós lermos estes versos. Vamos lá, 1 Pedro 3, 14 e 15. Alguém bem alto, por favor. Meus irmãos, uma palavra de encorajamento: não tenha medo da perseguição. Cristo está contigo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Não tenha medo da perseguição. Seja honesto, seja íntegro, seja sincero. Busque a santidade, a pureza. 1 Pedro 4,14. O Espírito do Senhor repousa sobre você, em você. Filipenses 1:29. Olha, a graça de padecer por Cristo. É graça, é bênção. Mateus 5:44. Olha como é interessante, porque há uma palavra de encorajamento aí também. Ore por aqueles que te perseguem, seja eles o incrédulo ou seja dentro da igreja. Ore por aqueles que te perseguem. A perseguição é evidência de que o cristão está unido a Cristo. Você já deve ter ouvido aquela famosa pergunta: se você não está sofrendo perseguição, é necessário que você traga a reflexão de como tem sido a sua vida como cristão. Tá? Então a perseguição é evidência de que o crente está unido a Cristo. A perseguição também traz a evidência, a certeza de que o Espírito Santo está operando em nossos corações. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos mostra o pecado. É o Espírito Santo que nos ajuda a desviarmos dos nossos pecados ou dos caminhos pecaminosos. Então, se você está aí nesta caminhada, sendo perseguido, tenha certeza que o Espírito Santo está operando em nossos corações. E meus irmãos, é pela graça, não é pela nossa força, não. O Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, mas é graça dele, é a graça do Senhor. E aí eu quero encerrar a nossa aula, trazendo algo para nós pensarmos e refletirmos como finalização dessa aula, porque talvez você não seja um mártir, talvez você não vai morrer pela fé, talvez você não será morto, porque não vai entrar uma pessoa aqui e dizer: quem é crente de verdade, levanta a mão, toma um tiro e morre. Não, talvez você não seja um mártir como esse, mas Deus está vendo essas pequenas perseguições. Deus está vendo a sua luta contra o pecado, o seu esforço nesse processo de santificação. Deus está vendo, e Ele promete o que para os que estão sendo perseguidos? Ele promete a plena alegria. Bem-aventurados, a maior, plena, completa alegria são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Veja a promessa que Deus está fazendo: bem-aventurados sois. É graça, meus irmãos, é graça do Senhor. Então, leve essa
reflexão para casa, para nós terminarmos a nossa aula. Se não conhecemos a perseguição, mesmo que seja nas pequenas coisas, precisamos examinar os nossos corações diante do Senhor, diante de Cristo, diante dos ensinamentos que Ele faz a nós. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo encontro que nós tivermos, então, nós saímos das bem-aventuranças, continuamos ainda no Sermão do Monte, e nós vamos então trabalhar o que estes símbolos aqui então trazem para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Um minuto nós temos. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta neste minutinho que nós temos, para que vai 9:50?